E o governo do estado anunciou hoje as regras em relação à quarentena a partir do dia 11 de maio. E o primeiro aspecto que você precisa entender é que isso não significa o fim da quarentena, mas simplesmente um processo de flexibilização ou uma horizontalização do funcionamento das empresas a partir de então. Então vou falar um pouco aqui o resumo de tudo isso. Vamos lá. Primeiro aspectos. Em relação à segmentação dos municípios, vão ser considerado a segmentação dos municípios que vai determinar a volta das atividades a partir do número de casos, quantidade de leitos de UTI livres, testes disponíveis para sintomáticos e suspeitos. Ou seja, na prática ficou muito claro isso, que a saúde vai dirimir o que vai acontecer em relação à quarentena. Inclusive, isso pode gerar ali um processo de nova quarentena, nós vamos falar um pouco mais no final do vídeo. Também sobre a questão da setorização. Então foram determinados 3 fatores para poder avaliar a questão da setorização. Os segmentos que têm baixo risco, os segmentos que têm alto risco e os segmentos de médio risco. E isso vai determinar claramente uma categorização. Nessa categorização vai ter ali a categorização amarela, vermelha e verde. E, consequentemente, todo o conjunto entre os aspectos relativos ao município e também as atividades vai ser determinante para esse processo de setorização. Inclusive, sobre a questão da setorização, vão existir protocolos aplicados a hotéis e acomodações, shopping centers e centros de comércio e lojas, parques e espaços públicos, creches, escolas e universidades, e bares, lanchonetes e restaurantes, além de escritórios e também as fábricas. Ou seja, vão existir protocolos específicos para esses casos todos. E uma coisa importante em relação às empresas. O governo está dividindo a partir do dia 11 de maio o processo de contenção em relação a essa proliferação do vírus. Ou seja, as empresas passam a ter um papel relevante nesse processo. Foi falado muito sobre a questão da testagem para as grandes empresas, especialmente, que terão acesso a essa possibilidade para realizar esses processos de teste. É claro que existem fatores aí relevantes a ser considerado. Um deles é a própria disponibilidade desses testes para as próprias empresas poderem comprar e fazer isso dentro dos seus negócios. O setor privado ele vai ter uma alta responsabilidade, foi citado, uma alta responsabilidade no processo de retomada. E aí existem fatores que serão relevantes nisso, como por exemplo, higiene pessoal, que deve promover a cultura e procedimentos de limpeza pessoal, ou seja, vai caber à empresa, o setor privado, promover um novo processo de cultura de higiene pessoal com os seus profissionais. Também a comunicação, garantir que tanto os funcionários quanto os clientes conheçam os riscos e procedimentos adotados. Olha só, imaginemos, por exemplo, que há uma flexibilização de acesso a clientes dentro de um determinado estabelecimento. Vão existir regras para esse acesso efetivamente acontecer. Essas regras devem ser obedecidas. Um exemplo prático, não foi falado nada disso, mas um exemplo prático. Por exemplo, você vai entrar num supermercado ou vai entrar num comércio, você só pode entrar nesse comércio com uma máscara, você só pode entrar nesse comércio desde que seja respeitada a quantidade de pessoas internas. Os escritórios, por exemplo, que já foi até sinalizado, só vão atender com horário marcado, por exemplo. Isso são apenas suposições que eu estou fazendo aqui para ajudar vocês a entender. Não foram faladas essas regras, tá? Não foram faladas essas regras, tem que ficar claro. Também a questão do distanciamento social, ou seja, reduzir a aproximação e o contato entre as pessoas. Esse é um fator importante, por exemplo, no caso dos call centers que já estão funcionando, né? Foram determinadas regras em relação a essa questão do distanciamento social. Isso vai, então, se proliferar aí para as empresas de um modo geral, para poder, então, proteger os seus respectivos funcionários. Também a questão da sanitização de ambientes, ou seja, promover a ventilação tempestiva do ambiente. Os ambientes precisam ser ventilados, vão existir provavelmente regras aplicadas à questão da sanitização e também os aspectos de monitoramento, ou seja, vai ter que ter monitoramento e rastreabilidade daquilo que for adotado. Ou seja, nós vamos ter uma série de protocolos que as empresas passarão a seguir em relação a isso. E aí, o que o governo falou, no caso o Dória falou, em relação a essa questão do detalhamento, isso é importante. O detalhamento das liberações vão ser anunciados no dia 8 de maio.
Ou seja, essa quarentena entra no processo de flexibilização a partir do dia 11 de maio, só que o detalhamento vão ser anunciados a partir do dia 8 de maio. Por quê? Porque existem os critérios de regionalização, os critérios de riscos a serem aplicados, de setorização dos segmentos da economia. E aí é um fator que você precisa considerar, por exemplo, no caso de você estar parado. Porque você, primeiro, não sabe quais vão ser as regras aplicadas ao seu setor. Segundo, você provavelmente já fez um processo de suspensão de profissionais, já utilizou ali a flexibilização do governo em relação a esse processo todo, sem saber os detalhes com antecedência, você vai ter muito pouco tempo para poder ajustar. Pode ser que o governo mude alguma coisa daqui para lá, mas por que o governo vai segurar essa informação até o dia 8 de maio? Por um motivo muito simples da parte do governo, que é se a ciência permitir. Isso foi citado com relação ali ao governo, que é a ciência vai dirimir os aspectos relativos à quarentena. E aí uma coisa importante que deve ser considerada, que foi feita inclusive nas perguntas, né? Se tiver, por exemplo, um setor, uma situação onde o risco ele mudou, ele pode mudar esse risco, por exemplo, o setor está ali com um setor verde e de repente mudar para amarelo ou até vermelho. Pode isso acontecer? Pode acontecer. E isso pode implicar em quarentenas intermitentes. Não foi citado isso, mas obviamente é importante que nós tenhamos esse cenário claro. Nós poderemos ter quarentenas intermitentes por conta da questão do avanço do vírus. Então, o que é fundamental pensar? Nós continuamos num processo de incerteza sobre o funcionamento das empresas, porém, nós já temos uma data do início da flexibilização, que vai acontecer no dia 11 de maio. No dia 8 de maio vão ser anunciados a questão da setorização dos segmentos, e isso é importante que vocês acompanhem para que vocês possam fazer o planejamento, lembrando que você vai ter muito pouco tempo para planejar caso a sua atividade já volte a partir do dia 11 de maio. Porém, nós temos uma luz no fim do túnel em relação ali à questão do funcionamento das empresas. É claro que as empresas que voltarem a funcionar, principalmente segmentos que foram diretamente afetados pelo fato, por exemplo, de terem que ser fechados, esses segmentos eles vão voltar de forma parcial. Há todo um processo de incerteza, de insegurança da população. Então a movimentação ainda vai ser muito prejudicada. Existe uma série de outros fatores que devem ser levados em consideração em relação a isso. Nesse ponto aqui, nesse vídeo, eu quero falar especificamente da questão das regras e nós vamos ter aí muitos outros aspectos a considerar aí conforme vai sequenciando, tá bom? Fez sentido para você? Te ajudou de alguma forma? Se você quiser deixar comentário aqui embaixo e também se você quiser se inscrever no nosso canal, se inscreve porque aqui eu vou compartilhando informações práticas para você que é empreendedor.